irmãos, as irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Eu tinha dito aos irmãos que hoje eu iniciaria uma série em Filipenses, capítulo 1, mas eu vou deixar para o terceiro domingo, o capítulo 1, o verso 1, e hoje eu quero compartilhar uma reflexão com todos vocês no livro talvez bem mais visto da Bíblia por grande parte dos cristãos. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Romanos, mas tem um livro na Bíblia que a maior parte dos cristãos gostam, e é um livro dividido, se não me falha a memória, em 3 partes. Qual é o livro da Bíblia que os cristãos mais gostam? Salmos, muito bem. Na sua Bíblia tem livro de Salmos. Você que não respondeu, talvez não seja o livro que você mais gosta, mas lá está ali, vejo nesse livro, assim como que as pessoas, além de gostar, é o livro mais citado no Novo Testamento. O Novo Testamento é carregado de citações dos livros dos Salmos. Para vocês terem noção, uma vez o Paulo Serosino fez uma reflexão aqui, mencionando as 7 palavras citadas na cruz, antes de Jesus morrer. Das 7 palavras citadas na cruz, 3 destas palavras são citações dos Salmos. Jesus citou palavras dos Salmos. Então, é importante a gente lembrar também que no início do cristianismo, principalmente nos 2 primeiros séculos da igreja, dos 150 livros dos Salmos, ou dos 150 capítulos, para uma pessoa ser batizada numa igreja daquela época, dos 2 primeiros séculos, dos 150 salmos, ela tinha que citar pelo menos 50. E ainda tem algumas pessoas que querem que eu acabe com aquela profissãozinha de fé amarela que eu faço aqui. Aí a gente percebe a diferença da igreja de 2 séculos no início para a igreja do século 21. A diferença qual é? É absurda. Pense, dos 150 salmos, o membro da igreja citava 50. Eu fico envergonhado, porque eu não sei citar 3 salmos de cor. Eu sei versos picados dos salmos. Por isso que a gente vive um momento de igreja tão descaracterizado do que realmente é uma igreja. As pessoas se envolviam de tal modo com a palavra, que a palavra era a vida. A palavra enchia o coração das pessoas daquela época, não é? Então, os Salmos, além de ser também o livro mais citado no Novo Testamento, é o livro mais preferido das pessoas, e eu tenho certeza que você tem um salmo preferido. Qual é o salmo preferido seu? Qual? De 150 salmos, qual é o que você mais gosta? Ninguém vai se mencionar um, não lembra? 23, não, esquece esse. Esse aí é o salmo que dá de lavada em todos, né? Esse salmo aí nós não podemos citá-lo, porque esse salmo é muito conhecido. Qual o outro salmo? 119, 120, 126. Então, para vocês terem noção, como que nós temos um salmo que marca a vida da gente. E esse salmo que marca assim a vida da gente, a gente deve pelo menos lembrar como ele começa. Eu não vou pedir para os irmãos mencionarem como esses salmos começam, mas o certo era nós lembrarmos pelo menos como que começa o salmo que a gente ama, que a gente foi marcado por ele. E hoje eu quero compartilhar no salmo de número 121.
um salmo muito conhecido. O salmo de número 121, ele vai nos dar a ideia, para a nossa reflexão, de Deus, o nosso protetor. O Salmo 121 transmite essa ideia, a ideia de um Deus que protege, a ideia de um Deus protetor. Então vamos lá, para a gente ter o contexto aí dos Salmos. Um detalhe que é importante no livro de Salmos, né? O detalhe mais importante do livro de Salmos, é que o livro de Salmos, como eu disse para vocês, ele tem 150 capítulos, ele está dividido, se não me falha a memória, em 3 livros, e dentro dessa divisão existem aí pelo menos 15 salmos, que são conhecidos como os salmos da peregrinação, ou os salmos da romagem, né? Que são os salmos que vai do 120 ao 135, 15 salmos que os judeus cantavam quando eles subiam para o templo em adoração, os salmos da romagem que eles falam. Então eram salmos que eram cantados, eram músicas, e dava exatamente o tamanho do tempo, estes 15 salmos, quando eles saíam nessa procissão, cantando até chegar no templo para o momento de adoração. Este Salmo 121 faz parte dos salmos dos degraus, ou salmos dos cânticos, ou salmos da romagem. Uma coisa também que a gente deve perceber aqui nos detalhes, eu não sei se você parou para pensar um pouco, mas o que é que faz do livro dos Salmos ser o livro mais quisto por nós? Por que é que você gosta tanto do livro dos Salmos? Sabe por que a gente gosta muito do livro dos Salmos? Lembrem que os Salmos eram músicas. Então você faz a interpretação da seguinte forma: quais são as músicas que a gente mais gosta de ouvir? Estou dizendo não de músicas só cristãs, evangélicas. Estou dizendo também de músicas populares, tem músicas bonitas. Quais as músicas que você mais gosta? Por que você gosta delas? Agora você percebe por que as músicas de fossa são as músicas que fazem mais sucesso? É justamente isso. Você pega aquelas músicas sertanejas, aquelas músicas que levam o cara, né, de um amor que se rompeu, de coisas antigas assim, né? Lembra de uma música que tinha Boate Azul, essas coisas assim, e outras mais. Então, essas músicas, as pessoas gostam muito delas e elas fazem muito sucesso porque elas justamente estão expressando aquilo que a pessoa está sentindo, aquilo que a pessoa está vivendo. Por isso que nós gostamos muito dos livros dos Salmos, porque os Salmos, além de mexer conosco, eles não são apenas as orações dos salmistas, eles são as nossas orações, eles são, na realidade, a nossa vida. Esses poemas escritos pelos salmistas, eles mexem com a gente, eles expressam a dor que o salmista experimentou e, na verdade, elas identificam com as nossas dores. As traições que eles experimentaram, também os salmos demonstram as traições que nós experimentamos, o abandono. Quem aqui nunca mencionou ou pensou num momento de crise: Deus, por que me abandonastes? Aí você vai para o Salmo, tem lá um Salmo: Senhor, por que me abandonastes? Quem num momento de tristeza e dura provação não disse: Deus, apressa-te a me socorrer, tem misericórdia de mim, me socorre? Está lá nos Salmos. Por isso que a gente gosta dos Salmos. Os Salmos é isso. Eles escrevem o que nós sentimos, o que nós vivemos, o que nós falamos.
O que muda, na verdade, são apenas as pessoas. Mas a experiência, as dores, as angústias, as aflições, as tribulações, as traições, as decepções, são as mesmas. O que muda é o tempo e as pessoas. Por isso que Salomão disse que não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo. Então há essa identificação minha e sua com os salmos por causa disso. Era para a gente ter lido o salmo, mas depois eu volto nele aqui. O Salmo 121. Você deixa a Bíblia aí aberta, Natália, no Salmo 121, você vai ler o Salmo 121 para nós após esse contexto aqui. Eu pensando que estava sincronizado o meu esboço aqui, mas não está. Então, o detalhe importante nós já vimos, e a outra coisa que a gente percebe no Salmo 121 é que o Salmo 121, ele vai apresentar, o salmista, ele está ali apresentando a necessidade que todos nós temos de um protetor. O Salmo 121, ele é caracterizado assim. Quando você abre o Salmo, você vê esse poema de um modo, através de metáforas, de figuras, que o salmista usa para demonstrar a necessidade minha, a necessidade sua, de alguém que nos proteja. E é bem isso que vai acontecer aqui no Salmo 21. Por que nós precisamos de um protetor? Porque nós somos limitados, nós somos finitos, nós somos pequenos. Por isso que a gente tem essa necessidade de um protetor. Pensando no Salmo 121, que nos coloca essa necessidade de proteção, fica mais fácil para a gente entender aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 18, verso de número 3. Aqui Jesus dá uma dica para os discípulos, e justamente de que a gente precisava de um protetor. Olha só o que Jesus vai dizer. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que é que Jesus está dizendo? Por que ele está usando a figura de uma criança? A criança é a demonstração mais precisa de um cristão. Como que um cristão tem que se comportar? Tem que se comportar com esta atitude de criança. Se não se converterdes como uma criança. Imagine uma criança quando ela cai, quando ela está com medo. Qual a primeira palavra que a criança diz? Ela caiu, ou ela está com medo. O que ela fala primeiro? O que ela pede primeiro? Mãe. Normalmente é mãe. Quando a mãe não está por perto, é pai. Por que ela pede a mãe? Por que ela pede o pai? Porque ela se sente pequena, incapaz de se levantar e de se proteger. Jesus está usando aqui, na verdade, esta sincronia do Salmo 121 com a necessidade que eu e você, como discípulos de Jesus, devemos ter. Se eu e você, nós não tivermos esse comportamento como criança, que na hora do medo, que na hora da queda, da angústia, procura pelo Pai, nós não temos como nos relacionar com Deus protetor. Não temos como ser discípulos de Jesus. Então Jesus está dizendo que o nosso relacionamento com o Deus, o Pai, começa desse modo. Como? Sabendo que somos pequenos
sabendo que, além de sermos pequenos, somos limitados e precisamos de alguém muito mais forte do que nós para nos conduzir na caminhada. A melhor ilustração aqui é o quipá, aquele chapéuzinho que o judeu usa. Aquilo tem um significado imenso. Aquele chapéuzinho significa que, para o judeu, que o tamanho dele é até ali. Dali para cima, existe alguém superior a ele. Então, todas as vezes que você vê um judeu com aquele quipá, ele está usando aquilo para limitá-lo, para dizer, olha, eu vou até aqui. Daqui para cima tem alguém que é superior a mim. É essa sincronia que o salmista está fazendo. Ele está transmitindo essa ideia para o povo de Deus, que nós procuramos e que nós necessitamos de um protetor. Então, vamos fazer a leitura do Salmo, aí vai ficar mais fácil para você compreender as figuras. E ele vai usar, tá certo que ele tem várias figuras ali, mas eu vou destacar 3 deste Salmo 121, que vai demonstrar esse Deus protetor de 3 modos necessários e precisos para nós cristãos. Por favor, pode ler. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós te pedimos, fale ao nosso coração, ajude-nos a entendê-la e a desenvolver essa dependência no Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajude-nos, ó Deus. É a nossa maior necessidade. Fale conosco, Senhor. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Deus é o nosso protetor. E eu uso a primeira figura aqui é a de permanência, que é a figura representada pelo monte. Então, quando você observa o verso 1 e o verso 2, ele vai dizer assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A ideia aqui é de que Deus é o nosso protetor permanente. Eu não sei se alguém aqui já teve o privilégio de ir para cidades que são cercadas de montes. Jerusalém é uma cidade cercada de montes. Eu gostava muito quando meu sogro morava em Teresópolis, está certo que eu gosto mais agora que ele está aqui, mas quando ele morava lá em Teresópolis, e às vezes eu ia para lá, quando você vai chegando, ali, aquele lugar é um lugar, parece que foi desenhado por Deus. É um lugar cercado de montes. Tem um dedo lá que é chamado de dedo de Deus, é uma pedra que foi lapidada pelo próprio Deus, porque o homem não é capaz de fazer um negócio daquele. Então, quando você vai chegando nesses lugares onde tem esses montes, você vai percebendo que dá mais facilidade para você compreender o que é que o salmista estava falando aqui. O salmista, para onde ele olhava em Jerusalém, o que ele via era montes. O próprio templo de Jerusalém estava construído no monte, que era no Monte Sião. Então,
até no momento de culto. Quando eles subiam para o culto, era num monte. Então, olha o que é que o salmista está usando. Ele está usando a figura do monte para explicar que sua confiança está no Deus permanente. Por que Deus permanente? Está no Deus permanente porque esse Deus é o Deus que criou os céus e a terra. Inclusive, fez os montes. Na verdade, os montes, eles vão nos revelar duas verdades. A primeira verdade que o monte revela é a sua estabilidade. O monte é permanente, o monte é estável. Vocês já podem observar, treme a terra, os vulcões entram em erupção. E o que é que acontece com os montes? Eles permanecem ali, estáveis. Quem destrói os montes, quem consegue remover os montes, somos nós. Nós somos tão destruidores que destruímos até aquilo que a natureza não consegue destruir e nem abalar. A gente coloca dinamite, a gente explode, a gente faz a desgraceira toda que o pecado gerou no nosso coração. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. E qual é a ideia que o salmista está querendo mostrar? Ele está querendo mostrar que o nosso Deus, Ele é um Deus estável, Ele é um Deus firme, Ele é um Deus que é inabalável, como os montes, porque foi Ele quem fez os montes. Por isso que ele coloca a ideia de Deus acima dos montes, quando ele diz que é Deus que fez os céus e a terra. E os montes estão na terra que Deus fez. Então, o nosso Deus, nós temos que dar graças, que nós temos um protetor que, além de permanente, ele é estável como os montes. Você já pensou se Deus mudasse de humor? Ele amanhecesse bom, no decorrer do dia ele fosse ficando chateado e no final do dia ele estivesse totalmente decepcionado. Como que deveria ser difícil o relacionamento meu e seu com um Deus instável? E a figura do monte aqui está mostrando a estabilidade de Deus. Mas isso é uma interpretação sua. Não, tem outros textos que ligam a estabilidade de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus muda? Nele não existe sombra de variação e nem possibilidade de mudança. Por isso que nós devemos nos alegrar, irmãos, porque nós pertencemos e somos filhos de um Deus que emocionalmente é estável. Ele não acorda dizendo: hoje você não é mais meu filho, hoje você não virá mais morar aqui comigo. Ele acorda dizendo: você continua sendo meu filho. Apesar de tudo isso que você faz, você continua sendo meu filho. Ele não é aquele pai que nos adota e devolve, vai lá para o orfanato e devolve, diz: eu não quero mais essa criança aqui não. Ele é o pai que nos adotou para viver com ele eternamente. Fomos feitos filhos para, como filho, jamais nos esquecer que temos um pai.
Um pai que não nos abandona. Então a ideia aqui é de estabilidade e também de permanência. Qual é a característica do monte, senão a de que ele está sempre ali? Me diz, qual a outra característica? Não tem. A figura do monte é isso. Notem vocês, passa gerações, levanta-se ditadores, cai ditadores, vem guerras, passam as guerras. Esses judeus, certamente, quando eles olhavam para o monte, eles sabiam que eles veriam esses montes, eles morreriam, os filhos deles veriam esses montes, os filhos morreriam, os filhos dos filhos veriam. A ideia aqui é de alguém que, ao abrir a janela, todas as manhãs, a primeira coisa que ele via era aquilo que permanecia para sempre, que eram os montes. Então Deus é esse protetor permanente. É o Deus que todas as manhãs, quando a gente abre os olhos, nós temos que ter esta convicção de que Ele permanece conosco, de que Ele permanece como meu Pai e eu como seu filho. Então nós precisamos dessa convicção, irmãos, para prosseguir na caminhada. Sem essa convicção de um Deus permanente, é difícil para a gente caminhar. É difícil para a gente enfrentar os momentos difíceis. É difícil de nós atravessarmos os ventos. Então nós devemos ter esta ciência, como o próprio salmista Davi tinha. É engraçado que a Bíblia não é uma coxa de retalho. A Bíblia é um livro que você pega os versos separadamente, mas eles vão se conectando. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, por termos sido adotados em Cristo Jesus pelo Pai eterno, Deus continuará permanentemente nos vigiando, guardando, zelando pela nossa vida. A ponto do salmista dizer o que disse no Salmo 139, o verso 7. Olha que texto lindo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não temos como fugir. E isso deve gerar em nós uma estabilidade, sabendo que podemos em momentos dizer: Senhor, apressa-te em me socorrer. Essa é a oração daquelas pessoas quando vão chegando lá nos 30 e não casaram ainda. Aí começa a entrar no desespero. Senhor, aí vai crescendo, vai aumentando, aí quando chega no 35, ela já vai dizendo: aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. É assim. Essa é a ideia. Mas esse Deus é o Deus permanente, é o Deus estável, é o Deus que, mesmo nas minhas instabilidades emocionais, espirituais, Ele continua com a mesma condição de permanência, de protetor permanente. Esta convicção que a gente precisa ter. Claro, Ele continuará como protetor permanente se o meu relacionamento com Ele for aquele relacionamento de alguém que precisa e que realmente reconhece a necessidade de um protetor. Para isso tem que ser igual criança. Caiu? Pai, me ajuda. Essa é a ideia. Em segundo lugar, Deus é o meu protetor,
não só permanente, mas o protetor vigilante. Esta é a segunda figura que o salmista vai usar, que o poeta usa para compor o seu poema. Por isso que os salmos falam conosco. Esses salmos foram escritos muito tempo antes de Cristo e eles vão falar para muitas gerações ainda depois de nós, se Cristo não vier. Nos buscar enquanto ele não vier, esse salmo vai continuar falando, porque ele é existencial. Olha que coisa mais linda. É certo que não dormita. Dormita é como se fosse, não é? É como se fosse aquele cochilo. Deus, ele está usando aqui figuras de um vigilante. Então ele diz, olha, o Deus que nos protege, ele não dormita, ele não cochila. Não cochila e nem dorme. É a ideia daquele vigilante que realmente te dá paz, te dá segurança, te dá descanso. A grande característica, então, desse Deus permanente, não é só que ele é permanente, não é só que ele é alguém forte, que está ali constantemente ao nosso lado. É a ideia de alguém que não cochila e de que não dorme, porque do que adiantaria nós termos um Deus que é forte, presente, mas que dorme? O que adiantaria? Percebe a cadência do poema? A inspiração das Sagradas Escrituras é a coisa mais linda. É a mesma coisa que você pegasse e você contratasse um sentinela, um vigia, para cuidar lá da sua casa. Você mora lá numa casa e aí você pega e diz, olha, eu vou pagar para você ficar aqui na portaria da minha casa e para você cuidar. E aí um dia você chega de supetão e você pega o seu sentinela cochilando. Não, só cochilando, só cochilando. E se você o pegasse dormindo? Porque por isso que é perigoso a pessoa quando está no volante e ela está com sono e dá aquelas cochiladas. Tem que parar. Porque do cochilo para o sono, você não vê, você não percebe, você apaga. Então, o que o salmista está dizendo? Olha, imagine você chegando na sua casa e você encontra o seu vigia cochilando. Quem cochila, dorme. Você ia dormir em paz a partir daquele momento? Me diz, você ia dormir em paz? Certamente não. Certamente não. O que o salmista está falando? Que ele é esse Deus, o Deus protetor é esse Deus vigilante, que não dorme e que não cochila, para que eu e você, que somos protegidos por ele, possamos dormir em paz. Só dorme em paz quem é protegido pelo Deus permanente e vigilante. É esta convicção que você tem de Deus? Porque quando temos esta convicção de Deus, quando nós temos esta convicção, a gente consegue dormir em paz. A melhor ilustração não seria eu contar uma história, mas a melhor ilustração é ler o que Marcos relata do fato que aconteceu no capítulo 4, do verso 37 ao 40, quando Jesus dorme. Olha que coisa linda. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece.
O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Quando a gente olha para esse texto, muitos focam nesse texto a fé que Jesus está ali mencionando como se fosse a fé miraculosa, de acalmar os ventos, de acalmar as tempestades. Você percebe como é fácil a gente levar as pessoas para o caminho que a gente quer, principalmente deixando elas enlouquecidas? Porque nós podíamos movimentar esse texto na direção de que a fé que Jesus está querendo desenvolver nos discípulos é a fé que diz: vento pare, mar se aquete, paralítico ande, coxo levante-se, cego enxergue. Agora olhe para o texto. O que é que Jesus está fazendo, irmãos? Dormindo. Dormindo em que situação? Me diz, em que situação? No meio de uma tempestade. E devia estar num sono profundo. E ele repreende os discípulos, porque os discípulos o tiraram do sono. Ele repreende os discípulos não porque os discípulos não disseram ao mar se aquete e ao vento pare. A resposta é tão óbvia e tão lógica, que você mesmo e qualquer um, é só fazer essa pergunta: por que Jesus dormia? Por que ele dormia? Porque ele tinha a fé no Pai, que é vigilante. Ele dormia porque ele sabe que o seu Pai não dorme. Ele dormia porque ele tinha plena convicção de que o mar e os ventos não lhe tirariam do propósito pelo qual ele havia vindo para essa terra. É por isso que ele dormia, só por isso. Ele dormia porque ele confiava na proteção de seu Pai, presente e vigilante. E ele olha para os discípulos e diz: cadê a fé de vocês? Ele não está dizendo da fé que repreende vento. Ele está dizendo da fé que é capaz de dormir quando os ventos estão fortes. Ele está dizendo da fé que é capaz de dormir quando o mar está tentando nos engolir. Vento e mar sempre tem essa figura de dificuldade, de problema, de coisas que não estão no nosso alcance. Então, se você tem essa fé que dorme no meio dos ventos e tempestades, sem o Rivotril, eu vou dizer que realmente você tem a fé que glorifica a Deus. Em muitos momentos eu olho e digo: Senhor, eu preciso desenvolver essa fé. As lutas e os problemas, irmãos,
eles vêm sobre nós para nos aperfeiçoar. Eles vêm sobre nós para que amadurecemos de tal modo que a gente consiga, como discípulo de Jesus, deitar num travesseiro e dormir com o barco quase afundando. Eu realmente digo aos irmãos, em muitas situações, eu não consigo dormir. E eu digo, Senhor, tem misericórdia. Até quando eu não conseguir dormir, serei provado nisso. Não adianta você ficar olhando só para mim, não. Com você vai ser a mesma coisa. Deus vai aperfeiçoar isso em nós. Isso é amadurecimento. Tem uns que mandam um treco para dentro e apaga, né? É bom, só que você acorda e você sabe que o seu sono não foi o sono do justo, foi o sono do medicamento. Eu confesso, irmãos, nós precisamos desenvolver essa fé. Por quê? Essa fé é a mais poderosa. Essa fé é a verdadeira. Essa fé é muito superior do que aquela que faz sinais, do que aquela que faz prodígios. É a fé que confia realmente de que Deus é o nosso vigilante. Ele está no controle. No controle de situações que aparentemente não estamos entendendo. Não conseguimos explicar. Mas Ele tem o controle. Essa fé honra, porque ela demonstra a nossa confiança nesse Deus protetor, nesse Deus vigilante, nesse Deus que, além de permanente, é vigilante. Então, Jesus dorme, por quê? Porque Ele confiou no seu Pai. E confiou no seu Pai. E 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, é uma citação do Salmo 34, o verso 15. Olha o que o Pedro vai dizer, citando o Salmo 34, verso 15. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Pedro está dizendo a mesma coisa que o poeta vai dizer. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem são os justos? Aqueles que foram adotados em Jesus, aqueles que foram justificados por Jesus. Isso deve gerar duas coisas em nós. Quais as duas coisas? Primeiro, segurança. Por onde eu vou, eu não estou só. O Deus permanente está comigo e de olho em mim. E a outra coisa que isso deve gerar em mim? Temor. Por que temor? Porque nada que eu faça escondido, Ele não veja. Os olhos do Senhor estão sobre os justos constantemente. Então, nós precisamos desenvolver isso. Segurança e temor. Em terceiro e último lugar, Deus é meu protetor, não só permanente, não só vigilante, mas Deus é meu protetor companheiro. Verso 5 e o verso 8. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. Aqui é uma figura. A tua sombra à tua direita, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. A segunda figura. Então, ele usa duas figuras para mostrar o companheirismo de Deus na trajetória da vida.
só pode fazer sombra em nós alguma coisa que nos acompanha, certo? Não tem como recebermos sombra de alguma coisa que não está do nosso lado. Não tem como. Então ele está usando a figura desse Deus protetor, permanente e vigilante, como aquele que também nos acompanha, fazendo sombra. Tem algum texto? Tem. Lembram lá na saída do povo do Egito? O que os acompanhava? O que fazia sombra sobre eles? A nuvem. A nuvem era a presença do Deus que fazia sombra sobre eles. Deus é esse companheiro, esse protetor companheiro que está fazendo sombra constantemente na nossa caminhada. E quando você percebe o verso 8, você percebe que ele é o companheiro nas mais variadas fases da vida. As duas palavras que você percebe, ele abençoará a sua chegada, primeiro a sua chegada, depois a sua saída. Isso é a coisa mais linda do mundo. Está mostrando que a vida, ela é tão transitória e cheia de fases, que nós estamos sempre chegando e saindo. Chegando e saindo. Por isso que é horrível um adulto com um comportamento de adolescente. Ele não entendeu a fase que ele está vivendo. Uma senhora com um comportamento de uma jovenzinha. É horrível isso. É triste você ver um homem casado querendo viver como se ele fosse um homem solteiro. É triste. Triste para a esposa, triste para os filhos, triste para os irmãos, triste para aqueles que estão próximos. Agora, lamentável é ver um crente, filho de Deus, um santo, querendo viver como um imundo, como um ímpio, como alguém que não foi regenerado pelo Senhor. Isso é lamentável. Isso é triste. Então, o que é que o salmista está querendo mostrar aqui nessa transitoriedade da vida? Que esse Deus protetor, permanente, vigilante e companheiro quer nos amadurecer na caminhada. É na caminhada que a gente amadurece. É quando eu deixo de ser jovem, me torno um homem, caso tenho filhos e não tenho um comportamento de um adolescentão, que a minha esposa tem que cuidar do filho e do adolescente, pai do filho. A ideia aqui é de alguém que está com um Deus que não só protege permanentemente, mas que está com Deus que vigia constantemente, e de um Deus que é tão companheiro, que permite nessa transitoriedade da vida, nesses limites das fases da vida, o amadurecimento e o crescimento daqueles que ele o acompanha. Esta é a coisa fantástica aqui. Então, existem duas verdades na companhia divina. Primeira verdade na companhia divina, ela está no dia e na chegada. Em outras palavras, o Deus companheiro, ele é companheiro de dia e na chegada. Em outras palavras, o que é isso?
Deus é companheiro nos momentos bons. Durante o dia não é mais fácil você caminhar? Durante o dia não é mais seguro você transitar? Durante o dia, você não tem mais visibilidade e mais segurança naquilo que você faz? Ele é esse Deus presente durante o dia. Ele também é esse Deus presente no momento da chegada. Imagine você com um filho morando distante, ou a esposa, você sai para uma viagem, ou você vai visitar sua mãe, o seu pai, eles moram distantes de você. E quando você está indo em direção a eles, o que é que você mais almeja? A chegada. Porque na chegada tudo é festa, tudo é alegria, é abraço, é mesa farta. E Deus está dizendo, eu sou o companheiro nesses momentos bons da vida. Quando você chega, pensa para uma mulher grávida. Quando chega ali na última semana, o que ela faz? Tem umas que já preparam, e é o correto, deixa lá o quarto preparado já há muito tempo. Prepara o quarto para quê? Para a chegada do bebê. Não é um momento de alegria? Deus está dizendo, eu sou esse companheiro desses momentos bons. Mas também Ele é o companheiro das noites. Ele é o companheiro das saídas. Em outras palavras, Ele é o companheiro dos momentos difíceis da vida. Ele é o companheiro nos momentos das partidas que nós não conseguimos explicar, mas sentimos dores agudas. Ele não é só o companheiro da alegria. Ele também é o companheiro na decepção. Ele também é o companheiro na tragédia. Então, nós não podemos nos esquecer jamais que Deus é companheiro nas nossas chegadas e durante o dia. E se nós não nos esquecermos que Ele é companheiro durante o dia e durante a chegada, o que nós vamos fazer nos momentos bons da vida? Nos preparar. Afinar a nossa comunhão com Ele. Para que também, quando chegar as noites e as partidas, a gente consiga caminhar sabendo que Ele está nos acompanhando. Porque nos momentos bons, a nossa tendência qual é? Esquecer de Deus. Por que muitos procuram Deus só no momento em que está indo tudo mal, que a coisa está doendo muito? Aí o cara procura Deus, a pessoa procura, por quê? Ele não é o companheiro das horas boas? O salmista está nos mostrando que Deus também quer nos ensinar a andar de noite, na companhia dEle. Ele também quer nos ensinar a encarar as perdas e partidas que machucam, que ferem, que não conseguimos explicar. Ele também quer nos ensinar a isso. Quando meu pai partiu, eu nunca senti uma dor, sabe, que você não consegue explicar. Primeiro culto fúnebre
da minha vida ministerial, o que eu fiz foi o do meu pai. Como aquilo foi terrível. É um negócio que parece que te fura, te atravessa, te angustia. Você não está sozinho. Deus está ali. Ele é seu companheiro nessa hora também. É isso que o salmista está nos mostrando, irmãos. Então, para a gente encerrar, o salmista vai apresentar Deus como nosso protetor, a partir das 3 figuras. Como que Deus nos protege? Deus nos protege permanentemente. Deus nos protege como um vigilante que não dorme. E Deus nos protege como alguém que nos acompanha. O nosso Deus é o Deus companheiro. Ele é o companheiro. Que Deus tenha misericórdia e nos faça enxergar que todas essas características aqui do Deus protetor está na pessoa de quem, irmãos? De Jesus Cristo. Talvez você não percebeu, mas não podia finalizar esta reflexão sem antes apontar o que é de fato que o Deus protetor do Antigo Testamento está mostrando para nós que vivemos hoje, depois de Cristo. Ele não é o Deus permanente? Como que foi o nome de Cristo? Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco, em outras palavras, é o quê? É o Deus permanente. Quando você olha para esse Deus vigilante, lembram de João 10? Quem é o pastor que vigia pelas suas ovelhas e que disse que das suas mãos ninguém pode arrebatá-las, porque quem as deu é maior do que ele? Quem é o Deus vigilante? Se não é Jesus, aquele que é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas e as protege. Quando você olha para o Deus companheiro, Cristo é esse companheiro. Tão companheiro que a Bíblia vai dizer, em Mateus 28, a parte 20, verso 20, a parte B, olha o que ele disse da sua companhia. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ele é companheiro. Eu estarei sempre, todos os dias, de dia e de noite, na chegada e na saída. Ele é o Deus companheiro, Jesus, o Cristo. Que Ele possa realmente se fazer como o nosso protetor, o nosso escudo e o nosso broquel. Nos momentos de angústia, nos momentos de decepção, nos momentos em que a gente realmente olha e diz, de onde me virá o socorro? A gente diz, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E olha para os montes e diz, meu Deus é tão permanente como esses montes. Meu Deus é tão vigilante que Ele não cochila e Ele não dorme. Meu Deus é tão companheiro, mas tão companheiro, que Ele é a minha sombra à minha direita. Ele não só é a minha sombra à minha direita, mas Ele também abençoa a minha chegada e a minha saída. Que Deus abençoe essa palavra ao coração dos irmãos. Nós vamos terminar cantando esse hino.